Veja no ICL Notícias, segunda edição. What's the reason? What's the reason? Under arrest. You're hurting me. Hasta lá, Papuda! Papuda, lhe espera! Boa estadia lá, valeu? Valdemar Costa Neto compara carisma de Bolsonaro a Che Guevara e diz que jovens usarão camisetas de Jair no futuro. Remédio como arma do império. Em nova ofensiva, Donald Trump ataca medicamentos genéricos vendidos no Brasil. Guerra sem fim. Israel bombardeia o hospital em Gaza e mata 4 jornalistas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube, para você que nos ouve na web rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Por aqui, a semana está começando com muita treta política. Chico Sá, tá pronto? Opa! Boa tarde. Quer dizer, eu estava pronto, mas ouvindo essa história aí de juntar na mesma frase Bolsonaro e Che Guevara, eu quase caio aqui da cadeira. Pelo amor Todos de Deus, nós, né? Pô, sacanagem, né? Aí não dá, né? Será que a Elô já se recuperou dessa frase? Pelo lá em amor de Brasília Deus, cara. Que é isso? E aí, Elô, boa tarde para você, querida. Gente, tá demais, né? O mundo tá demais, tá demais. O cara conseguiu falar tanto absurdo em tão poucas palavras, né? Que é uma coisa impressionante. É até difícil, mas vamos começar por essa, vai. Aqui foi o Valdemar da Costa Neto, o autor dessa frase incrível ali numa entrevista que ele estava concedendo à Globo News. A gente separou esse trecho e coloca aqui na sua tela, porque sim, realmente ela aconteceu. A gente traz a transcrição do que disse o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Abre aspas. É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas, os processos da justiça, estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma... Gente, não, peraí. O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje, daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você também vai ver gente com a camiseta do Bolsonaro. Só que aí é lógico que a repercussão, né, gerou muita gente falando, pô, gente, como assim, Che Guevara, né? Eu acho que ele foi criticado pelos dois lados, né? Ele desagradou todo mundo quando ele falou isso. A turma dele ficou mais brava ainda. Com certeza. A gente levou no Ofensa, humor, né, pra isso. e achando que é uma grande sacanagem do Valdemar, né? Lógico. Mas a turma dele tá brava, poxa. E aí, o que o Valdemar, ele falou nas redes sociais, né, para querer se justificar? Ele falou que fique claro, nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara. O que ele fez foi exatamente isso. uma comparação. Até porque o cubano era de esquerda, deixei isso claro, ele era argentino, só para fazer a correção aqui. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo. Estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo. Teve que fazer um meia-culpa ali, né, Lu? Tentou fazer um remendo aí, ficou pior, né, Lu? Ficou pior. Teve que dar um 180 brabo, né? Mas, gente, você primeiro, antes de mais nada, a comparação que ele fez, transferência de voto, né? Assim, avisa para ele que Che Guevara nunca foi eleito para nada, mas eu acho que o pior de tudo é ele tentar comparar duas pessoas que não podiam ser mais opostas, né? Enquanto o Che viajou pela América Latina inteira, entendendo a dificuldade que as pessoas enfrentavam, ele era um médico que queria tratar todo mundo, salvar vidas, que é justamente o oposto do que Bolsonaro fez aqui na pandemia, fez questão de matar
milhares de pessoas para dizer que a economia tinha que funcionar e as vidas, azar, depois nasce mais gente, né? Então não podia ser mais oposto e mais absurda a comparação. E o Che, sim, entrou para a história e continua até hoje como um símbolo da luta por justiça social, da luta por um mundo melhor, da defesa dos pobres. O Bolsonaro vai ser um símbolo do que você deve tomar cuidado para não fazer, para não parar na cadeia, né? E eles estão tentando falar isso para ver se mantém a figura do Bolsonaro vivo, porque o que a gente está vendo dia mais dia é ela ir diminuindo, acabando esse tamanho que já teve a figura do Bolsonaro, que está cada dia menor. Aliás, até o bonequinho que que o Tarcísio segurou dele já era bem pequenininho, né? Aquele bonequinho já diz tudo, né? Um pichulecozinho de nada, assim, uma coisa ridícula. Mas eles são muito... Eu vejo também muita esperteza em todas essas declarações. O Tarcísio levantando a bola... agora o Valdemar, ele sabe que o Bolsonaro está precisando de uma moral, né? Porque deve estar muito abatido mesmo, que está indo para forca, no sentido uma forca da justiça. Então fica todo mundo tentando levantar a bola de algum jeito para ver se mantém em pé, para aguentar pelo menos até o julgamento. Mas fica essa gincana da extrema-direita, o Zema elogia de cá, o Ratinho Júnior levanta a bola, o Tarcísio mostra o boneco do Bolsonaro, o próprio Valdemar tira essa onda, mas está todo mundo sacaneando o cara também, de alguma maneira, né? Porque ninguém está bancando uma grande história da candidatura de Bolsonaro, de vamos até o fim. Está todo mundo também candidato nessa história, doido para que ele... vá para a papuda e deixe a estrada aberta para o sucessor. Porque você viu que o Valdemar falou de mártir, ou seja, já tá considerando um fim dessa história. Acabou, ou morre, ou vai para a cadeia, ou quer politicamente morrer também. Então, é o mártir, né? Já era. Foi uma chacota bem clara ali do Valdemar Total. Costa Neto. E se ele está falando isso publicamente, a gente tem, acho que talvez o principal termômetro de como que o Bolsonaro está sendo visto até pelo presidente do PL. Não é só o Centrão, porque é óbvio, o Centrão não quer, a gente sabe que não quer Bolsonaro, não quer ninguém do clã Bolsonaro, nem Flávio, nem Michele, nem ninguém. Mas para o presidente do PL também... tirar essa onda com a cara do Bolsonaro é porque o negócio não tá fácil para ele, não. Parece que é o caminho da condenação, não só do julgamento, mas política também. É isso mesmo, né? Total. Mas a gente segue aqui, depois a gente vai tratar, aqui tem outras pérolas nas falas do Valdemar, a Elo até comentou sobre isso. E a Elo, que está em Brasília, vai acompanhar essa semana política lá em Brasília, que é importante, né, Elo? Amanhã tem CPMI do INSS começando os trabalhos. E tem o comando de um bolsonarista. Falamos sobre isso na semana passada também, que foi um revés, toda essa história que determinou como é que vai se dar a relatoria da CPMI, né, a presidência da CPMI também. A oposição acabou levando, né, esse favoritismo no lugar do governo, que estava tentando traçar quem aqui ia estar no comando. E a relatoria, então, e a presidência estão no comando da oposição. O governo está se preparando diante disso, diante desse cenário, do que pode levar, né, Elo, a essa CPMI. E você conversou, fez uma apuração com o Paulo Pimenta, né, do PT, explicou como é que o governo deve atuar na comissão. O que você apurou também ali nos bastidores dessa história? Olha, Gabi, as pessoas que falam abertamente em nome do governo, né, e do PT e tudo, estão todas dizendo que vai ser uma bobagem. Essa CPMI não vai levar a nada. Até que tem gente que não é do governo e fala também que o governo Lula não começou esse escândalo, mas terminou esse escândalo e já ressarciu mais de 80%, ou quase 80%, do dinheiro que foi desviado dos contribuintes. Então, o governo tem um discurso ótimo para enfrentar essa CPMI e quem tem a culpa no cartório, a maior parte, imagina-se que seja justamente o governo Bolsonaro. Então, não tem muito o que temer com essa CPI, mas ela será usada como palco. Agora, é claro que nos bastidores,
o governo não vai se permitir passar por um outro sufoco, como passou na semana passada, quando estava tudo certo para essa CPMI ser presidida pelo Omar Aziz, que é um senador que eles poderiam contar com uma voz de bom senso dentro dessa CPMI, e acabou mudando tudo, relatoria. Esse Gaspar, o Alfredo Gaspar, é para lá de bolsonarista, ele é assim, bem longe, bem pior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Foi ele que fez a relatoria daquele caso do Ramagem, quando o Ramagem conseguiu sair, né, de 2 dos crimes pelos quais ele é acusado no STF, ficou só com outros 3, e eu assisti a atuação do Gaspar e foi realmente de dar arrepio. É complicado e vai ser complicado com ele nessa presidência. Então, o governo está se cuidando, a ministra Gleisi Hoffmann convocou uma reunião agora à noite às 19 horas, com todos os aliados que vão participar desse processo, escolheu o Paulo Pimenta para comandar a tropa, né, e organizar a atuação do governo na CPMI, e ele me disse exatamente isso hoje, que não tem o que temer, que a maior parte do pessoal já foi ressarcido, quem mudou as regras todas foi o governo Bolsonaro, então que está tudo tranquilo. E até um deputado brincou comigo hoje, você vê que eles estão querendo marcar as reuniões nas segundas e quintas, a de amanhã, que é terça, é só para decidir como vão ser os trabalhos, aprovar os primeiros requerimentos, mas, em princípio, as reuniões vão ser segunda e quinta. Segunda-feira, 9 horas da manhã, não tem ninguém no Congresso. Então, assim, só irão os abnegados e os que tiverem cobrança mesmo para comparecer. Eles estão dizendo que vão disputar audiência com a terça-feira, que tem julgamento dos golpistas no STF. Não vão. Então, tem muita gente achando que essa CPMI não vai dar repercussão. Agora, a direita está sem pauta, então está pegando o que pode pegar. Agora, uma coisa eu tenho que contar para vocês, que eu também descobri agora no fim da tarde. Como que o Gaspar foi parar na CPMI? Foi um acordo costurado pelo Rueda, que é o presidente do União Brasil, com o Arthur Lira. O Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, deputado do PP, que continua exercendo forte influência sobre vários aspectos da vida do Congresso. E como me disse uma pessoa que conhece muito bem a maneira como ele opera, não é nem necessariamente que ele queira que essa CPI vá super longe, levante isso, aquilo outro. É criar dificuldade para vender facilidade, é criar problema para o governo para poder pedir alguma coisa em troca mais adiante. Então é o jogo que a gente conheceu ao longo do ano passado inteiro, que a gente viu de perto. Nossa, muito bom isso que a Elô traz, né, Chico? Porque depois daquela história do fim do foro privilegiado, que também foi uma negociação que partiu ali do Arthur Lira, agora essa também, né? E interesse regional lá do Arthur Lira. O Gaspar é importante na composição dele lá em Alagoas. Hoje, eu dando aquele passeio no mundo das notícias de Alagoas, tem um entusiasmo assim, daquelas matérias bem arrumadas assim, em torno do Gaspar, vai presidir a CPI, vai ter espaço, etc. Então, a gente vê para que vai servir isso. Mas acho que o governo tem que ficar atento e recuperar esse terreno perdido, porque foi um baita cochilo, né? Cochilou ali, o cachimbo caiu, a oposição tomou conta. Foi uma bobeira, daquelas bobeiras inexplicáveis. Um tinha dentista, o outro achou que já estava ganho e acabaram cochilando e a oposição tomou conta. Mas vai ser para aquele palanque para dar voto para o próximo ano, né? Vai ser muito para lacrar em rede social. E o governo tem a grande arma que estamos terminando de pagar. O escândalo que vocês começaram. Eu acho até que o Paulo Pimenta está à frente aí do comando governista, até para o enfrentamento muito regional com o Onyx Lorenzoni, que é um dos acusados direto, e é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e é um dos acusados direto de estar envolvido com o esquema do INSS. Ou seja, dá a ele a chance de criticar e ainda se cacifar nas eleições. Sim, né? Eu acho que cria-se um duelo aí regional importante para o Paulo Pimenta.
Agora, essa coisa que você falou do Gaspar em Alagoas também é super importante, Chico, porque eu ouvi isso hoje, ele quer um cargo talvez no Senado, ele quer alguma coisa boa aí, e vai tentar se cacifar nessa CPI, nessa CPMI. Agora, a gente sabe que existe um acordo que foi fechado pela ministra Gleisi para que o prefeito de Maceió continue à frente da prefeitura, se candidate para continuar prefeito, quando na verdade ele queria ir para o Senado, já tinha conversado com o MDB, queria ser candidato junto com o Renan, e na última hora o governo costurou esse acordo para que ele fique na prefeitura e dê espaço ao Lira para ser candidato ao Senado. Então, se tudo correr de acordo com os planos do governo, serão Lira e Renan no Senado. Só que se o Gaspar quiser se candidatar e se cacifar, como é que fica isso? Sim. Não é? Complica. Pode ser um golpe do Lira para atrapalhar o Renan e ainda botar 2 caras da direita no Senado em vez de um só. Então, Pode ser uma armação aí visando molho, isso. Né? O JHC, prefeito de Maceió, ganhou, na história ele ganhou emplacar uma tia muito amada, muito querida, aquela tia, sabe? Todo mundo tem uma tia ali muito querida na família. Ele emplacou essa tia no STJ. Por isso que ele abriu mão de uma candidatura. Abriu mão. Vai dar um rolo grande se o Gaspar crescer aí no jogo, né? Mas eu estou apostando que essa CPMI não vai muito longe, não vai levantar muita coisa, não vai. Ela é importante para a direita, porque a direita está sem pauta dentro do Congresso. Então a direita precisa se apegar ao que for possível. Mas eu acho que isso aí vai dar muito grito. Porque eu peguei a lista, Chico, eu peguei a lista de quem está nessa CPMI. O decibel vai ser lá em cima, porque é Marcel von Hatten, Zé Trovão, vem aquela pior turma possível da Câmara para fazer. E se junta um ou outro do Senado, que é aquele Jorge Seife, que liderou a ocupação da mesa do Senado, né? E outras figurinhas mais. Então vai ser muita gritaria, mas eu acho que pouca substância. E quebra aquele discurso, que era um discurso de uma nota só, da oposição, em torno da anistia, a luta pelo Bolsonaro. Se eles vão criar outro palco com outro assunto, abandonam um pouco essa ideia de ainda salvar o pescoço do Bolsonaro, né? É saber qual vai ser o caminho que eles vão tentar levar, porque, como a Elô disse, eles estão sem pauta e também, no fim das contas, as coisas estão andando, as pessoas estão sendo pagas, isso nunca aconteceu na história, a gente até conversou recentemente, né, com o ministro da Previdência a respeito disso. E pela composição ali, pela organização dessa CPMI, está lembrando muito aquela CPI do MST, que acabou sendo um fracasso para a extrema-direita, né? Total. Essa composição aí dos Elô cobriu. Eu acho que ela... Acho que foi a primeira grande missão da Elô no Brasil, né, Elô? Foi. Na sua volta. Missão, exatamente. Que maneira de chegar em casa de volta, né, Chico? Mas eu acho que ela corre o risco de ser mais parecida com a CPMI do 8 de janeiro, que foi uma CPMI puxada pela direita, que é a direita que quis fazer, e no fim das contas só deu problema para a direita, né? Só que a gente tinha ali Elisiane Gama na relatoria fazendo um excelente trabalho, isso a gente não vai ter. Exato. Então vai ser diferente. De produzir né? um relatório exemplar depois, né? Essa Com certeza. Sim. Agora, a gente tem essa semana outro assunto importante para pautar ali na Câmara dos Deputados, né? Pode ser votado ainda nessa semana aquele projeto para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Então, pode estar em pauta, né, para votação nessa semana. Só que, Elô, tem uma história em que está se levantando também na imprensa, é que os bolsonaristas, eles que estão sem pauta, como já ressaltou aqui a Elô, a oposição e junto com o Centrão ainda, hein? Então isso é importante ficar bastante atento. Mas a oposição vai tentar planejar uma bomba fiscal contra o governo. Então, isso foi manchete no portal O Globo, uma apuração da Malu Gaspar, do Globo, porque ela disse que a oposição quer derrubar todas as medidas compensatórias
que é justamente o que tornaria viável a isenção, né? Porque você precisa ter uma compensação ali num outro setor para poder justamente conceder essa isenção. Então, essa é uma questão, porque o projeto, é o grande projeto, vamos dizer, que pode marcar mais fortemente o governo Lula, né, Elu? Exatamente. E eles fazendo isso, eles acabam com um princípio básico dessa proposta, que é você tirar um pouco lá de cima para distribuir no andar de baixo. Então, é uma maneira de acabar com o projeto, filosoficamente falando. Eu, na semana passada, acho que eu já tinha comentado com vocês que existia um movimento que o pessoal do Centrão estava fazendo, junto com o Arthur Lira, de querer pegar... O governo apresentou uma medida provisória para compensar aquela derrubada do IOF, né, que a Câmara fez de uma hora para outra, pegou o governo de surpresa, foi uma rasteira feia. Então, o governo fez uma medida previsória para ter a arrecadação direitinho da parte do IOF, que pode fazer, enfim. O que o Lira está querendo fazer, pelo que eu soube? Pegar o que vai entrar de dinheiro com essa medida provisória e jogar para a história da isenção do imposto de renda como compensação, para não tirar dinheiro do andar de cima. E isso aí é inaceitável, né? Porque não tem como, você aperta o governo. Então, isso daí, acho que a base do governo vai aceitar, mas é o que ele está querendo fazer. Isso tudo é muito complicado. Já ouvi dizer também que isso é uma maneira de apresentar uma coisa que coloca um problema para o governo para tentar negociar aquele projeto de lei das prerrogativas parlamentares, que torna impossível processar um parlamentar, que você tem que pedir licença à Câmara dos Deputados para abrir um inquérito para apurar se o cara tem algum envolvimento, digamos assim, supostamente, com desvio de dinheiro de emendas parlamentares, por exemplo, coisa que não acontece de jeito nenhum no parlamento, né? Imagina. Então, o que a gente pode dizer que está na base de toda essa discussão e esse toma lá da cá, é o medo que a grande maioria, não sei se eu devo dizer isso, uma boa parte dos congressistas tem, dos processos que estão sendo abertos em função do aperto que o STF está dando nesse problema das emendas. É isso que está movimentando o Congresso e causando todos esses ruídos e esses problemas que a gente está vendo com a emenda, com o projeto da isenção do imposto de renda, essa tentativa de passar essa coisa das prerrogativas. O que está por baixo é o cagaço que eles estão de caírem no inquérito da Polícia Federal a pedido do STF e vice-versa, né? Então, é isso que está rolando. Explicou tudo. Essa é a palavra, cagaço. Não tem outra. Freud explica. É a fase anal levada a essa turma toda. Não tem outra explicação. É isso aí. É isso aí. O medo está aí. Na geografia humana, o medo está aí. Na anatomia, o medo é localizado aí, segundo Freud. Então a Elo acaba de resolver o problema. E, Chico, tem, assim, pessoas-chave que estão desesperadas, segundo me disseram, assim, no bastidor. Por exemplo, você tem ali o Elmar Nascimento, que quase foi presidente da Câmara. Estava aí entre ele e o Mota e o Antônio Brito. O Elmar Nascimento, o primo e um irmão dele já foram pegos com a boca na botija. O primo dele, eu até mandei uma foto aí pra gente ver. A gente tem essa foto. O primo dele. Então vou botar aí, que é muito divertida. A Polícia Federal foi dar umas buscas, né? Teve um mandado de busca e apreensão, encontrou na casa do primo do Elmar Nascimento, que é um vereador lá da Bahia, um sapato cheio de dinheiro. Esse mesmo primo, o tal do Francisquinho, é o cara, talvez vocês se lembrem dessa história, que quando a Polícia Federal foi chegando em dezembro do ano passado, ele jogou uma mala de 200 mil reais pela janela para não ser pego com o dinheiro na mão. Meu Deus do céu. Então, a exemplo do que aconteceu com a família do Elmar Nascimento, e claro, ele deve temer que chegue a ele, né? Porque isso já tem gente que está sendo processada. Você tem o caso daqueles caras do Maranhão. Eu vi a foto hoje, é incrível, o cara com a mão dentro de uma caixa cheia de dinheiro. Cara. Não escapa então,
Os Elo, casos estão e começando... todos, esse ramal aí da Bahia, do Elmar, todos ligados ao Marcos Moura, que é o tal do rei do lixo, que tinha o grande esquema da rede de emendas pelo interior da Bahia e também com outros tentáculos em outros estados do Nordeste. Esse é personagem-chave. É esse povo que está morrendo de medo. Porque não tem saída, Gabi, não tem saída. É com a mão na botija, é sapato, tudo cheio de dinheiro. Essa foto que a Elo Essa traz foto é muito demais, boa, né? Faz mais ou menos um mês que essa história aconteceu, só para trazer mais detalhes aqui também, mas vocês foram, assim, certeiros, né? A Polícia Federal, essa imagem que a gente mostrou aí, foi numa apreensão, tinha dinheiro, e ele não quer que saiba que é primo do deputado Elmar Nascimento. Então, assim, só para não fazer o reforço aqui, que esse sapato aí onde foi encontrado dinheiro é do Francisquinho Nascimento, primo do Elmar Nascimento. É uma espécie de Cinderela, né? Das emendas, né? Cinderela das emendas. Isso, exatamente. Porque o sapatinho a polícia pega o sapatinho e vai, pé em pé, assim, dos políticos para ver em que bate. Né? A coisa vai, assim, melhorando, né? Antigamente... você encontrava dólar, né, em parte íntima, assim. Exatamente, em cueca e tal. Roupa íntima e tal. Agora você está encontrando em parte Os sapatinhos. Mas é uma investigação, como você ressaltou bem, né, Chico? É numa operação das emendas numa cidade que é no interior, ali em Campo Formoso, na região da Bahia. Então, tem tudo a ver justamente com o que você chama atenção. O Rei do Lixo, aliás, você fala muito legal dele a gente... aqui, né? O Rei do Lixo é um personagem fundamental nessa história. Né, Chico? Ele é muito amigo do ACM Neto, era sócio em alguns negócios, no avião, mas nos imóveis. É um personagem muito forte na política da Bahia. Deram uma abafada e essa turma toda não quer que volte isso. União Brasil, imagina, pega inteiro, pega todas as letras do União Brasil, do U ao L do Brasil, não fica ninguém. Não tem interesse Seria nisso. Muito bom, né, Chico? Por isso essa blindagem toda que eles querem fazer. Exatamente. Para a gente ter uma ideia, essa operação que pegou o dinheiro no sapato do Francisquinho, ela foi a quinta ação da Operação Overclean, que é uma operação toda voltada para investigar desvio de dinheiro de emenda parlamentar. Então, assim, não é um caso isolado de um cara que tinha dinheiro no sapato, não é um caso isolado dos 3 réus lá, o Josimar Mariãozinho do Maranhão, o pastor Gil do Maranhão, que já são réus numa ação penal. Não é só o caso do Juscelino Filho, que também está sendo investigado, não é só o caso do Félix Mendonça do PDT, não é só... Entendeu? A coisa vai, assim, se multiplicando. Tem gente na mira da Polícia Federal do PT também, tá? O Guimarães, que é líder do governo no Congresso, na Câmara, também existem suspeitas. Então, assim, tem muita gente preocupada, né? A grande maioria dos nomes que eu vi até agora são do PL, mas não quer dizer que sejam só da extrema-direita os responsáveis por esses desvios. Então, isso pode pegar muita gente. Nesse fim de semana, o ministro Flávio Dino tomou mais uma decisão importante, né, Gabi? Exato. Exato, Lu, aqui para dar esses detalhes aqui para a gente fechar essa história, é muito importante você citar isso, porque é ele que está deixando todo mundo tenso, todo mundo preocupado com a fase anal, como você disse, porque ele que mandou investigar as emendas PIX, né, ministro Flávio Dino. São 694 milhões de reais em emendas sem plano de trabalho apresentado. Então, esse número é importante aqui. Eu vou passar de volta para a Elô, mas tem a determinação também, por parte do Flávio Dino, que o Tribunal de Contas da União tem que apresentar detalhes sobre cada um, né, desses recursos aí em até 10 dias. Então, todo mundo aí ficando tenso, porque, enfim, interfere diretamente no trabalho desses parlamentares aí e também no termômetro político no Congresso Nacional, né, Elô? Agora você imagina, né, Gabi? O sujeito tá lá no Congresso, aí resolveu passar uma grana para uma prefeitura, né, dinheiro público, meu, seu, nosso, imposto de renda, e aí ele vai e manda o dinheiro.
Ele não faz um projeto, né? Manda o dinheiro aí. Mesmo, E sim. quantos e quantos desses casos ele manda o dinheiro exigindo um tanto de volta? Isso já tem levantamento de vários casos assim, né? Desvio de dinheiro porque o cara manda e exige uma propina. Tem gravação de cobrança de propina, gente. Então, isso tem que ser moralizado, isso tem que ser transparente. O cara, para mandar dinheiro, tem que ter um projeto, tem que saber de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, para quê. Tem gente que abre empresa, compra empresa para poder fazer a distribuição de verba, como é o caso da suspeita sobre o Geyer, por exemplo, que ele teria comprado uma empresa só para passar emenda para distribuir verba, claro, para ele ganhar um dinheiro. Enfim, então são muitos. Você vê quantos casos eu já citei aqui, tem muitos outros. Então a investigação continua, a Polícia Federal está trabalhando, o ministro Dino está trabalhando e eles vão ter que se explicar. Não adianta, eles esperneiam, criam situações para forçar o governo, porque eles dizem que é o Flávio Dino trabalhando com o Lula, como se eles combinassem no telefone como é que vai ser. Não. O ministro Flávio Dino está trabalhando, fazendo o trabalho que o STF tem que fazer. E o Lula não tem interferência nisso. Se tivesse, talvez tirasse alguns dos aliados dele da história. Claro. Então não existe isso. Não existe envolvimento. E quem tem medo é porque está devendo alguma coisa. É bom deixar isso bastante claro, né, Elô? Como você fez agora. Valeu, querida. A gente se vê de novo essa semana. Um beijão. Muito bom, Elô. Tchau, pessoal. Obrigado, querida. Boa noite. Bom demais. Ô, Chico, você sabe que, falando em coisa boa, né, que o entrevistado do Chico Pinheiro Entrevista de hoje é excelente, né? Tô ligado. Baita professor, que é o Eugênio Butti, ele também é jornalista, ele é escritor, ele é pesquisador, enfim, fala de mídia, de cidadania. Pensador, né, sobre a mídia, o funcionamento da mídia hoje. Verdade, é um grande pensador. E um cara que passou também pelos jornais, tem muito campo de atuação, tem muita... trabalhou muito tempo em jornais, é um grande... Ele cuida da parte teórica, mas não é alguém que inventa coisa. O cara passou pelo chão da redação também. Exatamente. E aí ele, nesses tempos que a gente está discutindo agora há pouco, a gente falava sobre essa questão política, enfim, 8 de janeiro, questão da liberdade de expressão, ele é um especialista em tudo isso. Então a gente vai assistir um trechinho da fala do Eugênio Butti, essa entrevista que é tão importante nos tempos atuais. Vamos lá. O conhecimento preenche o vazio da ignorância. O conhecimento supera a ignorância porque troca o vazio que ela representa por algo estruturado, organizado e aberto a novos conhecimentos. Pois então, a técnica, boa parte da inteligência artificial e essas big techs, que são impérios blindados, ninguém sabe o que acontece lá dentro, elas produziram um outro tipo de ignorância. E essa é uma das dificuldades do nosso tempo. Eu digo que elas produziram a ignorância artificial. A ignorância artificial, ao contrário da ignorância que a gente conhecia, ocupa espaço. Ela é cheia, ela tem peso. Ela é feita dessa quinquilharia que são os filminhos, as luzinhas piscando, as atrações de 10 segundos, tudo isso enche a cabeça. Há um ponto que não fica espaço para o conhecimento. E hoje nós estamos vendo o seguinte: o conhecimento não resolve mais o problema do desconhecimento ou da ignorância. Assim como a informação não resolve mais o problema da desinformação. É um outro tipo de coisa. E aí sim nós estamos vendo nascerem multidões de fanáticos, pessoas como que possuídas por um tipo de paixão muito baixa, muito vil, odienta, e ali não adianta se chegar com conhecimento. Então, como libertar essas pessoas dessa ignorância que ocupa espaço? Essa é uma grande dificuldade. Que
privilégio ter o professor Eugênio Butti aqui junto com a gente. Você acompanha logo depois do N2, 7 horas da noite. Já temos, quem já está perguntando o Rodrigo aqui, porque está na hora. Opa, cheguei. De Rodrigo Viana chegar. Urgente. Urgente, cheguei. Não, eu estava vendo a fala do Eugênio Butti, ele estava falando, né, Chico? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, querido. Boa noite já. Como comunicação e política se encontram, né? E ele estava dizendo como que agora com as redes sociais é um outro tipo de entrelaçamento, né? Mas comunicação e política no Brasil foram sempre muito próximas, né? E no dia de hoje é um dia 25 de agosto. No dia 25 de agosto de 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, na época, renunciou. E o vice era o Jango, que era considerado, e era, de esquerda, era um trabalhista. Os militares falaram, não toma posse. Foi uma tentativa de dar um golpe, que eles dariam em 64, eles tentaram em 61. E quem que resistiu ao golpe naquele momento, em 1961, quando os militares falaram, o Jango não toma posse? Houve algo no Brasil chamado de Rede da Legalidade, em que o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, se entrincheirou dentro do palácio, a gente tem até algumas fotos, munido de uma metralhadora, carregando a metralhadora, com trincheiras, mas também com um microfone na mão. Naquela época o rádio, não existia internet, a televisão estava muito no comecinho, mas o rádio tinha um papel fundamental. A Rede da Legalidade, o Brizola instalou as rádios no subterrâneo do Palácio do Piratini, que é a sede do governo, e com as rádios ele resistiu e disse, não vão dar o golpe. Para dar o golpe vão ter que bombardear o palácio. A população foi em torno do palácio. Chegaram a dar ordem de bombardeio. Foi um momento dramático da história brasileira e está fazendo 64 anos hoje o início desse grande movimento em que o povo se armou para defender a democracia e não para derrubar a democracia. Eu acho que é um momento muito legal, muito importante para a história brasileira. Queria só lembrar que foi num dia 25 de agosto. Muito bom. É como o Brizola tivesse comandado uma grande live ali, ó. É isso. Não vou deixar, vamos para cima. O rádio nunca falha, né? O rádio é muito quente. Segurou a onda com o rádio. Depois de várias rádios pelo Brasil começaram a retransmitir a partir do Rio Grande do Sul. Eu conheci essa linha lá no subterrâneo do Palácio, quando o Tarso Genro era governador. Ele levou alguns jornalistas lá, nós fomos conhecer. Uma salinha, Gabi, devia dar assim, um terço, um quarto desse estúdio nosso. Daquela sala o Brizola montou a resistência e, claro, com o povo na rua, armou o povo e fez trincheira e conseguiu virar o jogo e impedir o golpe em 61. E para além da importância, né, de a população mobilizada contra o golpe, tem essa questão, esse componente da comunicação. Que tem tudo a ver com o que o Eugênio Butti vai falar hoje, e também com outros movimentos que estão acontecendo no mundo, também, claro, com casos gravíssimos, como, por exemplo, lá em Gaza, a gente tem jornalistas, quero lembrar aqui que os jornalistas não podem entrar em Gaza para transmitir o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo agora é um movimento de a imprensa, né, os grandes portais e meios ao redor do mundo inteiro estão contratando jornalistas palestinos para continuar reportando os horrores do que está acontecendo em Gaza. Eu estou justamente puxando esse gancho aqui, porque o Jamil Chad está vindo conversar com a gente. A gente teve um ataque gravíssimo que foi promovido pelo governo de Israel num hospital na faixa de Gaza. A gente teve a morte de 20 pessoas e, mais uma vez, a gente está falando da morte de jornalistas, 4 jornalistas. Jamil, antes de detalhar aqui quem foram essas vítimas, eu quero dar boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. E só para deixar muito claro, o Eugênio Butti é o nosso mestre. Ele realmente é uma entrevista imperdível aí, que logo mais vai estar no ar. Só para você ter uma ideia, Gabi, eu dei o meu livro, antes de mais nada, para o Eugênio ler, para saber se ele existia ou não existia como livro. Então, realmente é a minha referência, essa entrevista. Eu vou assistir, porque, claro, que o Eugênio, inclusive, ele leu um dos capítulos fundamentais, que era o capítulo sobre o Viking do Capitólio, e é exatamente isso que ele diz na entrevista, de pessoas, como é que você recupera uma pessoa como essa. Eu queria justamente passar pelo teste do Eugênio Butti. Passado pelo teste do Eugênio Butti, pode existir. Que importante, Jamil. E, bom, o Eugênio Butti também é uma referência. Jamil Chad também é uma referência, né? Principalmente quando a gente fala desse olhar internacional já
enfim, passou por diversos países. E quando a gente olha para Gaza, né, o Jamil tem acompanhado, claro, que não lá em loco, mais uma vez, nenhum jornalista está autorizado a entrar em Gaza nessa situação, mas a gente teve repórteres, jornalistas que foram mortos, que trabalhavam para a Reuters, que é uma agência de notícias, também para a Associated Press, que é uma outra agência, e da Al Jazeera, mais uma vez, a rede Al Jazeera, que da última vez teve vários jornalistas que foram mortos, entre aqueles 5, acho que 6 eram da rede Al Jazeera. Não, e naquele outro episódio, já não vou interromper, já passamos para o Jamil, no outro episódio o governo de Israel disse que bombardeamos sim, porque um deles era ligado ao Hamas, etc. Isso. E tal. Aí hoje, assim, eles estão matando a rodo, assim, como se... É um negócio impressionante. E foi muito impressionante mesmo, Jamil, porque foram 2 mísseis nesse hospital, né? Então, os jornalistas, eles chegaram no hospital, nesse primeiro momento, Para ver o que estava acontecendo. Para reportar o que estava acontecendo, e aí eles foram mortos num segundo momento, né? Num segundo bombardeio. Então, é lógico que deixa todo mundo estarrecido. Mais uma história que é horrível aqui da gente trazer, né, Jamil? E o Netanyahu, ele não se pronunciou até agora, mas a gente já sabe que quando se pronunciar vai ser mais do mesmo. Olha, Gabi, o que aconteceu? Em primeiro lugar, são crimes sobre crimes, né? Então, você bombardear um hospital, por si só, já seria um crime de guerra. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas é porque o Hamas utiliza... Ok, ainda que utilize, você não há nenhuma justificativa para você, então, já que um outro grupo armado eventualmente usa, eu então eventualmente posso bombardear um hospital. Não é assim que funciona. O hospital não pode ser usado, obviamente, nem pelo Hamas, mas não pode ser bombardeado em nenhuma circunstância. Então fica muito claro que ali já tinha um crime. E depois o segundo, como você colocou, esses repórteres que chegaram ao local para reportar, para fazer o trabalho, claro, da imprensa, e aí o segundo míssil então atinge. Vamos colocar aqui num contexto mais amplo. Desde outubro de 2023, foram 193 jornalistas mortos em Gaza, apenas em Gaza, 193. E aí, claro, inicialmente, como você colocou, Gabi, o governo israelense dizendo, não, mas na verdade eles não eram repórteres, na verdade eles eram militantes do Hamas, né? E assim, claro, esse argumento foi se desmanchando ao longo dos meses, porque, claro, como você colocou, não eram só repórteres de TVs locais ou de grupos locais. Pouco a pouco, claro, as agências internacionais foram contratando esses palestinos, que são os únicos que estão lá vendo a situação in loco, e, claro, começaram também a ser atingidos. Você acha que a Reuters contrataria um militante do Hamas? É isso mesmo? Não, né? Vamos combinar aqui. Você acha que a Associated Press, uma entidade americana, contrataria um militante do Hamas? Tampouco, né? Então, obviamente, estamos falando aí de um segundo crime, que é justamente esse ataque contra os jornalistas. Tem um elemento muito fundamental nessa história. O governo de Benjamin Netanyahu simplesmente não quer a entrada de jornalistas estrangeiros ali, justamente porque não quer nenhum tipo de provas, de evidências, nem, vamos assim, no contexto histórico, e nem para que o mundo saiba exatamente o que está acontecendo. Então, é uma tática deliberada não permitir que os jornalistas possam entrar em Gaza para reportar sobre o que está acontecendo. Nos últimos meses, tem acontecido um fenômeno muito interessante, não só no Brasil, em vários países. O governo de Israel convidando jornalistas a irem a Israel, né? Não vejo problema algum, todo mundo quer isso, todo mundo faz esse gesto. Por anos, o Brasil também convidou jornalistas para conhecer o Brasil, o governo americano faz isso, o mundo inteiro faz isso. Agora, aceitar hoje um convite de Israel para visitar Israel e não ir a Gaza é, obviamente, algo que vai contra justamente essa tentativa de mostrar o que está acontecendo. Então, se um jornalista for eventualmente convidado por Israel, faço só uma recomendação aqui. Peça para ir para Gaza também. Peça para ir e falar, olha, tá bem, eu aceito o convite de vocês, mas quero ir para Gaza. É uma espécie de condição. Que tal?
Topamos? Só para ver o que dizem os israelenses. Eu acho que não vão topar. Não vão topar. O pedido teria que ser acompanhado de eu quero ir para Gaza com a garantia de que, de que eu não serei bombardeado por vocês, né? Porque senão eu não quero ir para Gaza para ser assassinado por vocês. Então é difícil que essa ordem seja dada. Enquanto o Jamil falava, aparecia ali o hospital, né? E aí fica claro o que aconteceu. Tem uma espécie de uma escada externa aí, ó. Nesse local estavam jornalistas e alguns enfermeiros, depois que tinha caído a primeira bomba, e a hora que eles estavam ali nessa escadaria, acontece o segundo ataque. Eu acho que é gravíssimo o ataque aos jornalistas, mas eu diria que o mais grave é o ataque ao hospital. Sim, eu não quero fazer defesa corporativa. Acho que é importante a gente dizer jornalista, tudo, é um absurdo. Agora, o mais importante é o ataque ao hospital, mais um, né? Mais um ataque ao hospital. Foi o Hospital Nasser, lá em Gaza, e coincidentemente, quando morreram aqueles jornalistas, também foi num hospital muito grande, que é o Al-Shifa. Que era outro, verdade, o Al-Shifa. Exato, que teve também a morte, que a gente falou aqui, do jornalista acusado por Israel de fazer parte do Hamas de alguma maneira, que é o Anas al-Sharif, que, inclusive, a rede Al Jazeera coloca esse jornalista como um dos mais corajosos que faziam parte da equipe ali, que fazia um trabalho muito importante. E o mais louco, assim, que eu vendo todas essas notícias hoje, Jamil, tem dia que você tira ali para ver, será que é isso mesmo que estão dizendo, a forma que é noticiado isso no Brasil, ou é só paranoia? Aí você para um pouquinho e vai ver, né? Todas as notícias começavam, segundo o grupo terrorista Hamas, 4 jornalistas foram atacados. Segundo o grupo terrorista Hamas, que controla o território, o hospital foi... Então você desautoriza na primeira linha, você quer matar a notícia para todos os brasileiros na primeira linha. Ou diminuir, ou reduzir. Quem está dizendo é o Hamas. Gente, não é o Hamas. O Hamas até está dizendo porque o Hamas governa o que sobrou de Gaza. Ele foi eleito para isso. Eu repito. Mas você começa a notícia assim, gente? Pô, pelo amor de Deus. Né? Então, agora, o Hamas diz, mas o fato aconteceu. Tipo, essa polêmica, ela contamina, inclusive, o número de mortos. Por quê? O Ministério da Saúde, que controla, obviamente, controla o que restou de Gaza e que coleta esses números, que obviamente são as autoridades de saúde do local, são obviamente controlados pelo Hamas, sem dúvida nenhuma. Mas sempre foi assim nos últimos anos e, por exemplo, a OMS sempre usou os dados deles para todo tipo de informação sobre saúde em Gaza. Todo tipo de informação, inclusive sobre mortos. Agora que nós estamos aí com 60 mil mortos, né, segundo os dados do Ministério da Saúde, aí vem com esse argumento. Não, mas calma aí, mas esse dado é do Ministério da Saúde do Hamas. Sim, assim como eram todos os outros dados nos últimos 5 anos e que ninguém nunca questionou. Exato. Então antes não podia, antes eram válidos, é agora que eles não são válidos mais. Então, né, tem obviamente uma estratégia muito bem elaborada, como vocês disseram, de diminuir, né, de pelo menos questionar esse número. É isso. Por aí. Importante. Jamil, e aí fazendo uma conexão, a gente vai falar dos Estados Unidos, eu sempre procuro lembrar que os Estados Unidos são o maior fornecedor de armas para Israel também, então isso não pode ser excluído, né? Mais um feito que continua, né? Não veio com o governo Donald Trump, mas que permanece no governo Donald Trump. Tem uma outra situação que aconteceu, agora olhando para os Estados Unidos, que é absurda e que faz parte daquele ataque aos imigrantes que o governo Donald Trump vem fazendo. Tem uma brasileira de 28 anos, Alice Barbosa, que foi presa, foi detida de uma forma violenta. Isso aconteceu no final de semana, sábado, em Silver Spring, que é uma cidade que fica em Maryland, eu vi essa imagem, agora me lembrei. Estados Unidos. Dentro do carro? Isso, a gente vai mostrar aqui também, porque ela filmou, né, essa abordagem, ela foi filmada, e dá para ver o que os agentes estão forçando o vidro do carro dela, eles abrem também a porta de uma forma bastante agressiva, eles algemam, eles empurram a Alice também, e tem mais um agravante nessa história, antes de trazer essas imagens aqui, porque a Alice, ela é uma mulher trans, só que esses agentes, eles ficam chamando, se referindo a ela como se ela fosse um homem, né, masculino, e eles não respeitam a identidade de gênero dela. E então, colocaram numa cadeia masculina, se não me engano. Sim. Colocaram numa prisão masculina, numa cela masculina, depois de deter. Então, antes de mostrar essas imagens, só ressaltando aqui, a gente vai
mostrar esse vídeo e é uma imagem forte. Então, a gente acompanha a partir de agora. Stop doing that. Why are you doing this? You're under arrest. For what? What are you arresting me for? What's the reason? What's the You are reason? under arrest. You're hurting me. You're under arrest now. Now you are resisting arrest. You're breaking into a car. Not breaking into a car. You're under arrest. Come on. Amiga, eles vão te machucar, amiga. Eles vão te machucar, amiga. Okay, I'm out. On immigration violation. Okay? What immigration? Violation. You came in as a B1, B2. You overstayed your immigration I have status in 2019. You gotta Okay? And you've been arrested multiple times and convicted No, that never happened. out of the state of Texas, out of Reeves County. Stop tensing up, fellas. Amiga, você leva o celular? Você não leva o celular? Não sei, amiga. Fica melhor. Where are you gonna take her so we know where he is? We'll let him bring his phone with him. Okay. And he'll be able to contact you. Okay? We'll let him contact you, okay? She, please. She. We will let her contact you, okay? My left hand. And stop resisting. I'm not resisting. You're breaking my hand. Tá aí, é bastante violento a todo momento, ela tá ali reclamando, né? Ela não ofereceu nenhuma resistência e, enquanto isso, eles estão puxando, né? De uma forma muito violenta. Jamil, mas também essa informação que o Rodrigo ressaltou aqui, ela foi ainda para uma prisão masculina, é isso? O que eu li foi isso, que ela foi para uma prisão masculina. Só para entender, são duas histórias paralelas, dois dramas impostos basicamente pelo governo de Trump, que se encontram basicamente nessa mulher trans brasileira. Uma é a história dos imigrantes, né? E aí ela está sendo presa e eventualmente vai ser deportada justamente por conta da situação dela no país, e isso tem sido uma cena diária nos Estados Unidos hoje, absolutamente diária, com todas as nacionalidades, eu diria, latinas. Então, isso tem acontecido com uma violência e com uma frequência muito grande. Essa imagem no carro, ela passou a ser típica porque eles, de fato, não podem entrar na casa das pessoas, mas eles podem parar as pessoas nos seus carros, porque o carro, obviamente, nós não estamos falando ali da privacidade da residência. Você pode, quer dizer, obviamente, com essa violência ninguém pode, mas, enfim, eles se dão o direito de fazer essa ação nos carros, e por isso essa imagem dos carros sendo parados por autoridades migratórias e as pessoas sendo retiradas dos carros, às vezes inclusive quebrando o vidro para retirar a pessoa, isso é uma história. A segunda história é em relação à política de gênero de Donald Trump, que desde o dia 1 basicamente disse aquilo que a gente já conheceu no Brasil: meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Vocês se lembram disso muito bem. Ou seja, e aí determinados documentos, determinado basicamente de uma forma geral, que só existem basicamente os sexos masculino e feminino, e não há nenhum outro tipo de variação ou de, eu diria, reconhecimento de identidade de gênero a partir dessas duas opções. Então, você só pode se registrar num passaporte, num documento, numa carteira de motorista como homem ou como mulher, e ponto final. E aí, justamente o que o Rodrigo está falando, a consequência disso, uma delas é de que se uma mulher trans é presa, não só uma imigrante, mas se uma mulher trans é presa, ela é levada para um presídio masculino. Isso a ONU já denunciou, os órgãos de direitos humanos já denunciaram, mas obviamente o governo de Donald Trump foi além e basicamente ignorou tudo isso que tem acontecido. No caso dessa brasileira, nós estamos vendo duas histórias que se cruzam: a da deportação de imigrantes, de um lado, e de outro, da situação das mulheres trans nos Estados Unidos. Acontece justamente com a mesma mulher. Não por acaso, a deputada Erika Hilton já protocolou justamente um pedido para que o governo acompanhe. O governo está acompanhando, eu falei com o Itamaraty mais cedo, o Itamaraty está acompanhando essa situação. Agora, claro, é muito complicado, porque o Itamaraty hoje, na verdade, não só o Itamaraty, qualquer outro governo no mundo não tem nenhum tipo de autoridade para garantir nem a dignidade daquela pessoa e nem, obviamente, dialogar com o governo americano para encontrar uma solução.
no caso dela, é exatamente essas duas histórias dramáticas do governo Trump se cruzando na mesma pessoa. Uma violação, uma série de violações ali e também, lógico, a violência que acaba, né, sendo aumentada, se cruzam as violências. Tem associações também que estão entrando na justiça, né, Jamil, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, se pronunciou também, enfim. Mas é isso que você falou, né, Jamil? O Itamaraty acompanha, mas não pode fazer muita coisa em relação a isso. Outros casos, outras violências já foram cometidas pelo governo Donald Trump e essas pessoas acabam muitas vezes voltando para o Brasil e em condições que a gente já sabe quais são. Sem ter contato nem com um advogado, às vezes. Outro aspecto desse... Perdão, Rodrigo. Não, fala. Não, era só para completar. Não, essa violência que a gente vê nessas imagens, e elas se tornaram frequentes nos Estados Unidos, frequentes eu quero dizer diárias mesmo, não estou exagerando, é absolutamente diário. É que com nós brasileiros acontece a cada tanto, mas nos Estados Unidos é uma imagem que diariamente está nas redes sociais ou nas televisões. Isso tem um outro efeito, que é justamente o de causar pânico na comunidade imigrante. Verdade. Mesmo que você esteja de forma regular, mesmo que você, de uma certa forma, não tenha nada a temer, mas você não sabe se um dia pode acontecer com você. Você não sabe se algum amigo teu, que você sabe que está em situação irregular, pode eventualmente viver essa situação. Então, não é só o ato da deportação. Claro, é o ato da deportação, mas é o ato de instaurar o terror justamente numa comunidade que depois, eu já ouvi de vários brasileiros dizendo o seguinte: olha só, eu não sou criminoso, só estou aqui trabalhando, quer saber, vou embora. Então, é um medo que se instaura que leva, obviamente, a alguns, pelo menos, optarem por voltar ao Brasil ou ao seu país de origem. O que, claro, olha só, para o governo Trump que queria isso, fica até mais barato, sai mais barato. Né? Agora, esse sai mais barato sai via medo, via a instauração do terror. Não à toa a gente falava aqui outro dia também sobre a queda da emissão de vistos estadunidenses para os brasileiros no governo Trump, que acho que tem mais de um componente aí que leva a isso, mas é claro que cenas como essas, né? Ninguém nem quer ir para lá, para os Estados Unidos, para visitar familiar, ou que seja, como turista também, e passar por uma situação porque dessa. Corre o risco de constrangimento. Uma situação vexatória, exatamente. Bom, não é uma novidade, mas realmente as imagens, elas... ali na imagem tem um momento até que a outra moça que está no carro com a Alice, né, que é a brasileira que foi detida, a mulher trans, o policial fala, eu vou... para onde você vai levá-la? Ele fala, não, ele vai... Aí ela fala, her, ela, por favor, né? Trate por ela. Aí o policial até acho que se corrige, me parece, assim. Foi meio rápido também, não consegui ouvir muito bem. Ele não está preocupado, Rodrigo. Esse não é um tema para ele, né? Para ele, ele tá aprendendo mais um imigrante. Dessa maneira brutal, ele está autorizado a essa brutalidade pelo presidente da República. E depois me chama a atenção também que a amiga fala, eu fico com o seu celular, e aí o guarda fala, não. Ela leva o celular, porque eu imagino que eles querem olhar o celular para ver que tipo de postagem que ela faz, né? É isso. Né? Obviamente. Então não deixa... Obviamente não é para garantir os direitos. Não. É para olhar. Não, de jeito nenhum. Inclusive tem essa pergunta que ela faz, é uma pergunta que eu tenho ouvido muito também lá, que é o seguinte: quando essa pessoa é presa, ela não é colocada numa prisão local, ela é mandada para o Texas, para o Arizona, para o outro lado, justamente para dificultar e, na verdade, cortar qualquer tipo de relação justamente com aquela comunidade na qual ela vivia. Então, a pessoa fica, inclusive, desamparada, completamente desamparada. Não tem ninguém para visitá-la. Claro que não, está a 2.000 quilômetros. Então, inclusive, é um termo que vem sendo colocado, as pessoas estão desaparecendo. Sim, elas estão sendo mandadas para um outro lugar dos Estados Unidos, longe daquela comunidade onde elas estavam, e, claro, sem, obviamente, capacidade nem jurídica, nem financeira, muitas vezes, de contratar um advogado para, obviamente, tentar fazer algum processo, etc. Então, sim, as pessoas estão desaparecendo. Mais um caso, infelizmente. Jamil, a gente está falando aqui da truculência, né, de vários problemas que a gente levantou aqui, várias problemáticas.
em relação à imigração do governo Donald Trump. Tem uma carta, Jamil, que você teve acesso, né, da Organização Médicos Sem Fronteiras também, denunciando essa tentativa do governo dos Estados Unidos de dificultar o acesso a remédios para o Brasil. Essa é uma preocupação, a gente falou até na abertura do programa, porque, obviamente, os mais afetados são os mais pobres, né, que podem ter acesso a remédios mais em conta, mais baratos. Então, o governo Trump está dizendo que a indústria farmacêutica está perdendo dinheiro e espaço no mercado brasileiro. Ele está atacando os remédios genéricos, que são tão populares aqui no Brasil. Essa venda ela é regulada por lei já há muito tempo, desde 1999. O governo Fernando Henrique Cardoso, Sim. Portanto, que era ministro, era o José Serra, ainda. E antes do Serra era um chará do Jamil. Jamil Haddad, que foi ministro da Saúde do Itamar Franco, foi o primeiro que propôs os genéricos, mas quem implantou mesmo foi o Serra. E aí, Chico, Jamil e também Rodrigo, só para trazer um dado importante sobre o volume total dos medicamentos vendidos no Brasil, essa venda dos remédios genéricos representa 38% desse volume total. E aí, no Farmácia Popular, que é justamente que a população mais pobre tem acesso, representa, né, 85% dos medicamentos vendidos são, então, portanto, esses genéricos. Então, é um impacto tremendo, né? A gente sabe que remédios são produtos que não são de fácil acesso para todo mundo. Gabi, essa história é muito impressionante, porque o que a carta da Médicos Sem Fronteira para o governo Trump mostra é que, claro, se isso for adiante, se eventualmente o governo Trump sancionar o Brasil por conta disso, o que vai acontecer na prática é que os mais pobres vão ter maior dificuldade em ter acesso a remédio. É isso, né? E o Estado brasileiro vai gastar muito mais do orçamento para suprir, claro, o SUS, farmácia popular, etc, etc. Ou seja, garantir justamente que a saúde possa ser um direito básico, né? Então você tem aí um ataque, no caso de Donald Trump, em relação ao Brasil, que naquele momento que a investigação começou, no mês passado, o termo que eles usavam era preocupações em relação à propriedade intelectual. Bom, falando assim, você pode falar, bom, do quê? Né? Da 25 de março? Da bandeirinha ali do time de futebol, da camisa do time de futebol? Não, eles estão falando de remédios, eles estão falando justamente da capacidade que o Brasil teve nos últimos 20 anos, e principalmente desde o Serra, de implementar, na verdade, uma política, de primeiro lugar, de tentativa de autonomia, claro, industrial no país em relação à produção de remédios. Isso nunca atingiu seu objetivo total, mas, obviamente, Fiocruz, Instituto Butantan, foram fundamentais nesse desenvolvimento do SUS nos últimos 20 anos, mas, além disso, claro, poder importar remédios genéricos, né? Que é outro componente fundamental. Então, hoje, vamos dizer assim, a venda de genéricos, ela é um pilar fundamental da saúde no Brasil. Se você ataca isso, você está atacando o próprio sistema de saúde do país. Então, Médicos Sem Fronteira, ao colocar justamente essa questão para o governo Donald Trump, está dizendo, olha, mas saibam que o impacto disso vai ser em vidas. Não vai ser, aquele setor vai ganhar um pouco mais, um pouco menos, tal setor vai ter que desviar a exportação, em vez de exportar para os Estados Unidos, vai exportar para a China. Não, no caso dos remédios, vai representar um custo maior de remédios para uma população que já pena, obviamente, para garantir o seu direito à saúde. Então, é uma demonstração muito clara de que essas sanções americanas contra o Brasil, elas vão muito além do comércio e elas ignoram absolutamente a camada mais popular da população. Eu fico só imaginando essa notícia ser explicada para aqueles que mais precisam de remédios, aqueles que têm tratamentos de médio e longo prazo com doenças crônicas, que isso tudo também tem entre os seus aliados o clã Bolsonaro aplaudindo medidas como essa. Eu fico só imaginando o que é que deve sentir uma mãe que tem que garantir aqueles remédios para os seus filhos, sabendo que aqueles remédios eventualmente vão passar a custar muito mais caro. Não é um pouco mais caro. A gente sabe a diferença entre o remédio genérico
e o patenteado, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, né? Então imagine só aquela mãe que tem um filho, uma filha com uma doença crônica e que vai precisar dar aquele remédio pelos próximos 15 anos para aquele garoto, para aquela garota, ao saber que entre aqueles que aplaudem as medidas de Donald Trump está o seu próprio, basicamente, ou era, pelo menos, liderança política no país. Boa. Jamil, porque essa família aí, né, o clã Bolsonaro está atingindo mais uma vez, né, vai atingir eventualmente se for sancionado, mas agora a saúde, a população mais pobre principalmente, e num contexto em que a gente teve ampliação recentemente, o Chico bateu muito nessa tecla aqui, do farmácia popular. Né? Esse eu acho que é o ataque mais covarde, que se for feito, sim, ele conversa um pouco com o genocídio do próprio Bolsonaro na pandemia. Ele é da mesma linha, ele é o complemento do serviço sujo feito pelo Bolsonaro na pandemia, que é você tirar o acesso a remédios da população, principalmente da população, tem muita população mais velha que precisa de remédios diários, controle de pressão, que é um remédio distribuído direto em posto de saúde, quem tem diabetes também, que é muito grave. Então, você estabelece uma linha direta entre o genocídio do governo Bolsonaro e agora uma segunda matança, porque você vai matar gente. E é na linha também de mostrar assim, o Brasil, nessa área, é um mau exemplo para aquilo que a turma da extrema-direita bolsonarista defende. O Brasil é um mau exemplo porque leva médicos de graça, através do Mais Médicos, para regiões onde o mercado da medicina não resolve. O Brasil é um mau exemplo porque tem programa, sim, de incentivo à compra de remédio através do farmácia popular, ou porque tem esse outro que nem é de PT, de esquerda, da época do Serra, que é um programa, né, que é consistente, um programa de Estado, do Estado brasileiro, que é de você ter a possibilidade de comprar o remédio genérico por um preço muito mais barato. Isso tudo é mau exemplo. Se você quer baixar uma coisa assim de que tudo é o mercado que resolve, nos Estados Unidos não existe saúde pública, né? Então, você tem que atacar o coração de uma área onde o Brasil que tem tantos problemas, e a gente, né, nós somos os primeiros a falar dos nossos problemas, mas nessa área foi uma área onde o Brasil avançou, ainda tem, claro, problemas no SUS, etc., mas avançou inegavelmente, tanto avançou que está sendo alvo de um ataque que é ideológico, é político e é comercial para defender os laboratórios também lá dos Estados Unidos. Perfeito. É isso mesmo. Olha, só para completar, porque isso é fundamental, o Brasil foi, e na carta que foi mandada pelo governo Trump, isso está sendo colocado na carta, o Brasil foi um dos principais articuladores há 20 anos do direito dos países em desenvolvimento em ter acesso aos remédios genéricos. Começou com Serra, Celso Amorim era o embaixador na OMC, então teve toda uma articulação, inclusive não era do PT apenas, era, obviamente, tinha ali no governo Fernando Henrique, depois o governo Lula continuou e ampliou, enfim, era e é uma pauta transversal, não era algo do PT ou da esquerda, né? Era uma pauta transversal e que, no fundo, catapultou o próprio Serra de ministro da Saúde a governador, a prefeito, etc. A gente lembra muito bem que isso foi, inclusive, usado como um argumento de campanha, eu diria até válido, muito válido, né? Eu garantir remédio não é eu garantir armas, não, eu garantir remédio, é uma outra história muito, muito importante. Então, de fato, é um ponto fundamental aí para a gente entender e para ficar muito de olho com o que vier dos Estados Unidos nas próximas semanas, nos próximos meses. Se o Brasil for sancionado porque vende e distribui remédio genérico, que isso não seja esquecido. Isso, e a gente coloca na conta da família Bolsonaro. Da família Bolsonaro. Isso. Coloca na conta, principalmente do Eduardo e do Jair Bolsonaro. É isso aí. Jamil, obrigada, é sempre bom ter você junto com a gente, querido. Valeu. Obrigado. Obrigado, queridos. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado. Eu estava só lembrando, desculpa, rapidinho, Imagina, que essa aí o Che Guevara não apoiaria. Esse tipo de ataque à saúde, né? Guevara como médico, como médico, como socialista e médico. Então, o Jair Guevara Bolsonaro, que está alinhado com o Trump, nessa aí não dá, né? Assim, é um negócio tétrico, né? Um negócio absurdo. Cruel, né? Cruel muito, demais. muito cruel. Agora, daqui a pouquinho a gente vai tirar dúvidas aqui jurídicas. Semana que vem a gente vai ter julgamento do Jair Bolsonaro, dos outros réus na trama golpista, Rodrigo. Mas antes,
queria lembrar do despertar, que aliás vai acontecer um pouquinho depois da resolução desse julgamento, que a gente vai ter um encontro com a nossa comunidade. Hoje foram divulgadas as atrações, né? Eu vi que você estavam citando vários nomes ali. O Edu trouxe de manhã no N1, eu assisti, né, vários nomes que estarão lá. Incluindo a gente vai estar lá também. Não, a gente vai, mas assim, nomes de fora. A equipe do CL estará lá, a equipe do jornalismo, etc. Mas também vários convidados especiais, de autoridades, artistas, enfim, comunicadores, palestrantes, líderes de várias áreas, né, Gabi? São muitos, não dá pra gente citar todo mundo aqui, mas dentre eles, assim, me chamou muita atenção que a gente vai chamar o Miguel Nicoleles. Também o Nicoleles, dos maiores cientistas do mundo, e que é um brasileiro. Vai ter, a gente estava falando aqui no Che Guevara, a Leida Guevara vai estar lá também. É verdade, a Leida Guevara estará lá, que sensacional. Guevara, também é uma das convidadas especiais, só aqui para citar alguns, mas vão ter vários ministros também. Marina Silva, né? Marina Silva, também a Margarete Menezes, Luiz Felipe Vieira de Mello, enfim, analistas, né? Professores que alguns já são conhecidos aqui da nossa comunidade. Castro Rocha. Lógico. O Gessé também. Gessé e Castro Rocha, isso. Mais o Felipe Nunes, que é... Ótima leitura política para o ano que vem, né? Exatamente. Então, muita gente de peso aqui vai estar junto com a gente. Vou recomendar as pessoas a conseguirem os ingressos, que, aliás, já estão esgotando muito, muito rápido, em despertar2025.com.br. Garante, vai ser aqui no dia 19 e 20 de setembro em São Paulo, no Espaço Vibra. Então... vem com a gente, isso aí. Tem muita coisa boa. Vamos seguir aqui conversando sobre essa questão relacionada ao julgamento. Tem outras dúvidas jurídicas que estão aparecendo por aqui. A gente vai conversar com o advogado, o jurista Valber Agra, para falar sobre a expectativa do julgamento do Jair Bolsonaro, que vai começar no dia 2 da semana que vem. Daqui a pouquinho ele chega para conversar com a gente. Mas sabe qual que é a história agora, Rodrigo? Aliás, acho que a Juliana Dalpiva já tinha falado sobre isso, porque quando o Bolsonaro esteve ali no famoso banco dos réus, né? A gente Sim. fala isso. Bolsonaro vai ao banco dos réus, ele esteve lá. De fato, ele esteve lá. E agora a dúvida é, o Bolsonaro vai participar presencialmente desse julgamento no Supremo Tribunal Federal? Ele está dizendo que quer ir, né? Ele está querendo ir, só que tem essa questão aí de que ele pode estar frente a frente com os ministros, mas tem a questão da saúde dele. E quem tem sido um instrumento da defesa do Jair Bolsonaro, né? Alegar que ele está com questões de saúde, enfim. Então, ele pode, de repente, não comparecer às sessões. Ou ir lá e ficar soluçando a sessão inteira. Ficar tendo ataques de soluço ali para comprovar que ele está com bastante soluço, né? Já pensou? Ou coisa pior. Já é uma forma de vender, de comprar uma prisão domiciliar, sequência de uma prisão domiciliar, em vez de uma cela comum, de um presídio comum. Que isso ele vai vender muito caro, ele vai tentar conquistar isso de todas as formas. E eu acho que, logicamente, né, Rodrigo e Chico, não é só um cálculo ali relacionado à saúde, é um cálculo político. Claro. Vai avaliar se vale a pena politicamente para ele ir até o julgamento, até porque a gente vai ter um 7 de setembro ali no meio. Será que isso vai chamar as pessoas, os apoiadores dele para ir à rua, né? Então, acho que isso vai ser levado em consideração. Eu acho que se você vai, você legitima mais. Eu não quero estar na pele dele nunca, nem nessa turma, que eu sou do outro lado de verdade, e há séculos. Eu acho que legitima o processo todo. E eles ficam tentando desmoralizar, dizendo que não é democrático, que é ditatorial. Se ele vai, ele gera uma imagem de assina embaixo, eu estava no julgamento completamente legal, dentro do rito. Eu pensaria a partir disso. Pode ser. E na primeira vez ele foi e fez piada, né? Brincou com o Alexandre de Moraes. A estratégia ali era... amenizar. Que é muita estratégia de advogado, né? Tratar bem o juiz, se portar de uma maneira civilizada, fazer uma gracinha ou outra. Ali estava nessa tática. Depois ele já quebrou tudo isso e já foi para o ataque novamente. Já descambou. Ele e o Malafaia, assim, o ataque permanente ao STF. E o Eduardo, né? E o Eduardo. O Eduardo, lógico. Então, eu adiantei que o professor Valber Agra estaria com a gente aqui para tirar essas dúvidas, essas questões todas relacionadas ao julgamento que está chegando, né, professor? Boa noite, sempre um prazer falar com você, Agra. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um excelente prazer
e saudar o Rodrigo, você, Gabi e o Chico. Valeu. Boa noite, querido. Prazer sempre estar contigo, professor. A gente falou aqui, né? Dia 2 está marcado o julgamento. A questão é se o Bolsonaro vai presencialmente ou não. Esteve nessa primeira fase ali no STF, né? Do núcleo crucial. O Bolsonaro esteve ali tanto para acompanhar uma parte em silêncio e outra que era justamente a fase em que ele estaria frente a frente com Alexandre de Moraes. Foi um momento muito aguardado, que aí ele fez aquela piada. Politicamente foi um cálculo do Jair Bolsonaro e da defesa dele também, e agora essa questão está toda colocada e a gente acompanha a partir do dia 2. Então, para a gente começar a nossa conversa, acho que vale a pena a gente ir por aí, porque é muito esperada essa presença e vai até o dia 12, né? A conclusão é esperada até o dia 12. Ele não pode falar, né, doutor Valber? Mesmo que ele vá, ele não pode falar mais no julgamento, ou pode? Pode pedir a palavra, o réu ali, não? Não pode, e é até um truísmo, todos os advogados sabem disso, que o réu não deveria ir ao julgamento. Por quê? Porque é uma tentativa de tentar manusear, tentar modificar o julgamento, tentar fazer uma coação ao julgador. Então, todos sabem disso. Se o Bolsonaro for ao julgamento, ele não vai ser mais dada a palavra, ele não vai ser mais ouvido no processo como foi anteriormente, porque a oitiva do réu é uma das fases processuais. Se ele for agora, é óbvio que ele vai tentar dividendos metajurídicos, ou seja, tentar algo que não está na lei. Então isso para nós, para o mundo jurídico, é muito claro. É uma tentativa de forçar, de coartar o julgamento do STF, o que é inútil, obviamente. E, professor, não sei se vocês têm mais uma questão ligada ao julgamento, Chico e Rodrigo. Não, eu tenho mais uma, não sei se o Chico... Não, a questão, eu até já fiz em outras oportunidades essa pergunta, mas eu acho que é importante, porque hoje surgiu de volta essa história de que se não houver unanimidade, pode haver um recurso que é o tal do embargo infringente, né? Então eu queria saber, é isso mesmo? Isso poderia adiar por quantos meses ou por quantas semanas? Vamos dizer que o Fux vote divergente. E divergente não é necessariamente absolver. Ele pode entender que daqueles 5 crimes tem 2 que são conexos e daí você tem que juntar. Isso. Enfim, tem questões técnicas. Queria que o Dr. Valber explicasse. Se o Luiz Fux divergir, basta para ter um prazo maior e para isso se alongar até talvez o começo do ano que vem? Ou não? Primeiro, tecnicamente, e segundo, se ele acredita que vai acontecer, né? Se isso pode acontecer. Olha, as provas são muito rontudas, são muito autoevidentes. Ninguém vai negar o fato. Você veja, mesmo o pessoal da direita, eles tergiversam, mas não nega o fato, porque o fato está aí, é público, notório, então não tem o que fazer. Vamos supor que haja como é que eu posso dizer, uma divergência em aspectos laterais. Isso pode ensejar o recurso? Pode. Esse recurso base em quê, mais ou menos, de tempo? 1 mês. Ou seja, é o jogo jurídico. Por ser Bolsonaro, nós não podemos tirar ou colocar prerrogativas. Deve ser um julgamento idôneo, como deve ser para Bolsonaro ou para qualquer um outro. E isso eles não podem negar, que todas as garantias processuais devidas ao réu Jair Messias Bolsonaro estão sendo concretizadas nesse processo. Então, se for mais 1 mês ou alguma coisa, não vejo como relevante. Agora, que esse ano nós teremos uma decisão, nós teremos, e de forma muito curial, amigos. Aliás, eu queria aproveitar também, doutor Valber e professor também, porque semana passada a gente conversou com o doutor Fernando Fernandes a respeito do indiciamento, tanto do Jair Bolsonaro, quanto também do caso que o Eduardo, o Paulo Figueiredo também participam por coação. Isso interfere em alguma medida ou pode interferir nessa questão do julgamento, do golpe? Veja, a coação é algo que o Brasil todo viu. Uhum. Veja, eles são réus confessos. O Eduardo Bolsonaro deixou isso muito claro, que estava tentando coagir a justiça para dar uma anistia ao pai.
Isso daí ele repetiu assim várias vezes. Ou seja, uma confissão, para mim, algo que me choca pela crueza, pela a disfarçatez, pelo método direto que ele assim o fez. Então, veja, isso pode repercutir no processo. Na segunda decisão, ele sendo condenado para agora, ele deixa de ser réu primário, a culpabilidade já aumenta e pode ter uma sanção. Mas eu acho que a segunda, a questão não é ter um senso sádico. Que o Bolsonaro vai ser condenado, deve cumprir pena, todo mundo já sabe. Isso aí não é grande novidade. Agora, e o Eduardo? O que ele está fazendo contra o Brasil? Veja, é mais pesaroso porque ele conseguiu dobrar, ele conseguiu fazer que uma lei fosse desviada para punir só o Brasil. Veja, porque assim, nós olhamos o aspecto jurídico, mas nós deixamos de lado o aspecto econômico. Essas sanções norte-americanas é uma insensatez completa. Por quê? Porque só quem vai se aproveitar disso vai ser a China. O Brasil, obviamente, vai ser repelido, claro, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eles têm um superávit mais de quase 2 bi em relação a gente, e não ser apenado, ainda conseguir ser deputado. Veja, ele ainda é deputado do Parlamento Brasileiro. Veja que loucura. Mas eu acho que, desculpa até insistir nessa questão, professor, mas a minha dúvida é a seguinte, né? Porque nessa fase do indiciamento, foi recolhida uma série assim, de provas no celular do Bolsonaro. Antes até já tinha, mas agora a Polícia Federal conseguiu recuperar mensagens, né, áudios, um monte de coisa, até um documento ali editado que a defesa do Jair Bolsonaro disse que foi enviado para o celular dele. Mas a questão é que estava lá. Essas provas, elas podem ser, de alguma maneira, incluídas nesse processo, nessa fase do julgamento, que já está para decidir, né, pela condenação do Bolsonaro, ou não, vai ficar para uma outra etapa? Não. Já houve o contraditório. Sim. Ou seja, o que é que significa isso? A arguição do Ministério Público da Defesa. Então, qualquer prova nova ter-se-ia que dar uma nova abertura a Bolsonaro. Ou seja, o que iria elastecer o processo. Então, essas novas provas não podem ser inclusas no processo. Agora, por que novas provas? Houve confissões as mais variadas. As mais variadas. Se há um fato que é tautológico, é esse fato. Então, para que ainda insistir nisso? Eu acho que seria juridicamente e até de forma pragmática um erro crucial. Essas provas vão ser anexadas em um outro processo, que é esse de tentativa de coação e de obstrução à justiça. Chico. Doutor Valber, a definição de que tipo de prisão vai ser determinado, ela já vem com a sentença a partir do dia 2 ou fica para depois? Por exemplo, nota-se que há uma tese da defesa de tentar uma prisão, tentar a sequência da prisão domiciliar. Isso a defesa já pode reivindicar durante o final do julgamento agora, ou isso é uma etapa posterior? Que tipo de prisão ele vai cumprir? Na sentença, quando for proclamada a sentença, já vai dizer o tipo de regime ao qual ele vai cumprir. Acima de 8 anos, regime fechado. Contudo, se as condições de saúde dele forem consequências graves, o juiz pode, obviamente, combinar uma prisão domiciliar. Mas isso vai depender de um monte de laudos. Eu acho que eu não gosto de ser pitonisa, de prever o futuro, sim, mas eu acho que vai começar a ser regime fechado, e aí vão pedir os exames, e se os exames forem clarividentes nesse sentido, ele deve ir para o regime domiciliar, como seria para mim, para você, ou para qualquer um que tivesse na balha. Ou seja, prerrogativas de cidadania, e não prerrogativas de um sadismo desmensurado. Muito bom.
Aqui, muito rapidamente, porque eu sei que daqui a pouquinho o programa vai encerrar, mas tem a informação de que a PGR tem até amanhã da próxima quarta-feira para se manifestar sobre essa defesa do Bolsonaro relacionada àquele documento que foi encontrado no celular do Bolsonaro, porque, enfim, o que aconteceu ali, né, desse documento? O Bolsonaro estava pedindo formalmente nesse documento um asilo político para o Javier Milei, da Argentina. Depois a defesa respondeu, dizendo que, na verdade, isso foi cogitado, foi só levantado, mas não foi o Bolsonaro que pediu, enfim. Questão é, defesa do Bolsonaro se manifestando e tem esse prazo que foi estabelecido para a PGR pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, ficou muito claro nesse documento, doutor Valber, que era editável ainda, mas existia uma intenção ali, o Bolsonaro estava cogitando uma fuga do Brasil por conta do 8 de janeiro, ele sabia que seria julgado, e ali nesse documento isso ficou bastante claro, né? Olha, eu acho algo muito mais grave, porque se ele quisesse pedir um asilo, ele teria feito isso há muito tempo. Ele tinha certeza da sua impunidade. Tanto é que não o fez. Ou seja, para ele, de forma muito clara, ele dizia, as leis valem muito, mas não para mim. Então, essa minuta do asilo, já houve minuta do golpe, agora minuta do asilo, ela tem relevância dentro do processo? Claro que não. Claro que não. Eu vou chegar antes da decisão e colocá-lo ele, fazer uma prisão preventiva? Claro que não. Isso daí vai fazer o quê? Robustecer um discurso que é um discurso o quê? É um discurso de cidadania? É um discurso republicano? Não. É um discurso da direita. É um discurso do quê? De exclusão. Ou seja, eu sou diferente da regra. É o que ele sempre quis. E isso nós não podemos cair. A regra deve ser para todos. Seja para ele, seja para qualquer um outro. Muito Professor, bom. Importante ter aqui essas dúvidas esclarecidas, acho que eram muitas e ainda vão surgir outras aqui. A gente vai com certeza solicitar aqui a presença do professor Valber Agra para conversar especialmente com a gente. Semana que vem, né? Vai começar especialmente na semana que vem. Obrigada pela sua gentileza. Obrigado. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Até mais. Bom, começamos essa semana movimentada, tanto lá em Brasília quanto com essa expectativa de julgamento, mas amanhã não tem mais moleza não, viu, Gabi? Vai ser toda semana assim, Todo dia, toda semana. Depois vem eleição, não para mais. Não para mais. Daqui para frente é só para trás. Tamo aí. Então vamos nessa, a gente vai ter agora o Chico Pinheiro entrevista com o Eugênio Butti, eu recomendo fortemente que todo mundo assista. E amanhã a gente volta, lógico, com a nossa programação também, a partir das 7 horas da manhã com o Desperta, e a gente vai estar aqui no N2 também. Isso aí. Chico Sá, pra valer. Boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Até amanhã, pessoal. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse recado. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir.
de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade CL.